Então vamos lá, queridos. Para aqueles que estiverem com o Evangelho segundo o Espiritismo à mão, capítulo 28, item 8, queridos. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Capítulo 28, item 8. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E vamos ler aqui. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e profetizarão. Então, uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu gosto muito do capítulo 17. E então, vou ler agora o item 9, lembrando que eu não farei a leitura do item completo. Vou retirar somente algumas passagens e faremos alguns comentários. Então, vamos lá. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com este objetivo que os Espíritos se manifestam hoje por toda a terra, e que a mediunidade, revelando-se entre as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos Espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os Espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem e não para poupar-lhe o trabalho material que lhe cabe neste mundo para o seu próprio adiantamento, e nem para favorecer as suas ambições e a sua cupidez. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa orientação que derem as suas faculdades. Os serviços que os médiuns podem prestar estão na razão da boa orientação que derem suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis. Mais abaixo, ele nos diz: o médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja, um bichinho voando, o que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva, deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-la da sua finalidade providencial. Se os bons espíritos, às vezes, se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem, mas, se encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, e os maus espíritos, no caso, têm então o campo livre. E para terminar, o médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Por que eu quis trazer esta passagem? Porque, na verdade, esta passagem está dizendo, queridos, como que os médiuns podem ser úteis. Kardec vai designar de médiuns a todo aquele que possui uma capacidade sensorial, digamos assim, mais apurada. Ou seja, seja o dom de ouvir os espíritos, de ver, de escrever, ou seja, os espíritos escreverem através da pessoa, como Chico Xavier e Divaldo, que é a psicografia, ou a psicofonia, ou seja, um espírito falar através da pessoa. Mas o que ocorre? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, igualmente na questão 525, mas fiquemos com a 459, uma das perguntas mais famosas de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: influenciam os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? Ou seja, os espíritos influenciam na forma como nós agimos? E a resposta: muito mais do que imaginais.
influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, de uma forma geral, todos nós, queridos, somos médiuns, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, todos nós captamos, então, as vibrações dos espíritos ao nosso redor. E aqui nessa passagem, Kardec ele está se referindo mais especificamente, sem dúvida, aos médiuns ostensivos. Mas eu quis trazer hoje porque serve para todos nós. Se entendermos que, em uma última instância, todos nós sofremos influência dos espíritos, portanto, todos nós, de alguma forma, somos medianeiros. Médium vem da palavra medianeiro, intermediário entre os espíritos e o mundo dos encarnados. Aqui eles vão nos dizer algumas coisas interessantes. Primeira questão é que esses médiuns eles servem para mostrar para o mundo que existe muito mais além do que os nossos pobres e pequenos olhos podem ver. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos. Como você podemos ser o intérprete dos ensinos dos espíritos, queridos? É quando então nós nos colocamos em um bom padrão vibratório espiritual. E aí, quem sabe, lá no seu trabalho, um amigo, uma amiga esteja passando por um momento difícil. E os espíritos queiram socorrer aquela pessoa e não saibam como fazer. Talvez aquela pessoa esteja tão angustiada que eles não consigam acessar a pessoa. Mas aí, quem eles encontram? Encontram você. Bem sintonizado no seu trabalho, bem sintonizada, ou no trabalho, na academia, na faculdade, seja onde for, mas ele te encontra bem sintonizado. Eles olham e falam assim: puxa, podemos usar você para auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade. Então, do nada, eles te inspiram a fazer algo, a falar algo. Ou seja, sem que você se dê conta, a espiritualidade está se utilizando de você para auxiliar o próximo. Para ser esse intérprete. E às vezes você vai dizer coisas para a pessoa que muitas vezes você vai aconselhar a pessoa e você não sabe direito por que você está falando, mas você só sabe que deve falar. Nesse momento, são os espíritos agindo através de você. Não de uma forma ostensiva, como em uma reunião mediúnica, não é? Mas sim, você de alguma forma está sendo um medianeiro, uma medianeira, um intérprete, um médium, uma médium da espiritualidade para socorrer alguém ao seu redor. Mais à frente, Kardec nos diz que os espíritos eles vêm nos instruir e vêm nos conduzir para o caminho do bem, mas não para nos poupar o trabalho que nos cabe para o nosso próprio adiantamento. Essa é uma outra questão. Não é porque as pessoas trabalhem com Cristo, que elas tenham boas vibrações, mesmo que elas sejam médiuns, ostensivos ou não, não quer dizer que eles não vão ter os desafios da existência. Por quê? Os desafios que todos nós enfrentamos é para a nossa melhoria, para o nosso adiantamento, para a nossa evolução espiritual e moral. Então, mas é claro que em uma das lives da semana passada eu falei extensivamente sobre isso, e na da semana retrasada também, uma delas, também falei extensivamente sobre isso. Mas isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu estiver no bem, quanto mais você estiver no bem, quanto mais nós estivermos nos esforçando para estar no bem, não sei o que eu fiz aqui no meu evangelho, quanto mais eu me esforçar para estar no bem, quanto mais você se esforçar para estar no bem, mais a espiritualidade vai se utilizar de mim, mais a espiritualidade vai se utilizar de você para fazer o bem ao próximo. E quando isso ocorre, quando nós nos tornamos cada vez mais instrumentos úteis, onde quer que a gente esteja, como é mesmo aquela prece, queridos: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É isso. Então,
quanto mais eles se utilizam de nós para fazer o bem ao próximo, mais eles vão entender que nós já estamos aprendendo pelo amor e não pela dor. Então, às vezes, alguns desafios tremendos que poderíamos enfrentar, eles se tornam menores, porque a espiritualidade enxerga em nós uma boa ferramenta que já consegue aprender de uma outra forma. Como eu sempre digo, a proposta da vida, a proposta de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior, não é nos castigar, não é nos punir, queridos. É que nós aprendamos uma lição. Se nós já mostramos que nós podemos aprender através do amor, não existe necessidade de aprendermos através da dor. É a mesma coisa que ser visto que um detento, ele já aprendeu a lição que ele tinha que passar, então a pena dele é diminuída. Ora, pois, se os homens, se os humanos têm essas leis entre eles, será crível que a gente possa acreditar que Deus não tem esta lei em si mesmo? Essa é a questão. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Outra coisa, vai falar sobre exatamente estas pessoas. Os serviços que esses médiuns, eu, você, todos nós, podem prestar estão na razão da boa orientação que derem suas faculdades. Muito simples. Quanto mais eu estiver no bem, quanto mais você estiver no bem, mais o caminho é o caminho correto. E é simples assim. Agora, olha o que eles nos dizem. O médium, eu, você, todos nós, porque todos, de alguma forma, somos influenciados pelos espíritos. Então, aqui o médium, quando eu estou falando hoje, é por isso que eu trouxe, eu não estou falando do médium ostensivo, mas sim das pessoas comuns, que são influenciadas pelos espíritos o tempo todo. O médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos, eu não quero, espero que você também não queira, deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo que possa desviá-lo da sua finalidade providencial. Lembrando, o que isso quer dizer? É só estar no bem. É aceitar a sua humanidade, eu aceitar a minha humanidade. Entendermos que nós vamos cair, mas vamos nos levantar. Vamos errar, mas vamos igualmente acertar. A grande questão que sempre precisamos estar atentos, queridos, é qual tem sido o nosso esforço para acertar? Qual tem sido o nosso esforço para estar no bem? Qual tem sido o nosso esforço para promovermos em nós mesmos a melhoria que a gente quer? Quando nós entendermos, queridos, que quando nós nos tornamos pessoas melhores, somos nós que ganhamos, pronto. O mundo se modifica. O mundo se modifica porque nós passamos a nos modificar. Quando eu me modifico internamente, o mundo que me cerca, a forma como eu vejo o mundo, tudo e todos, igualmente se modifica. E aqui vai dizer uma outra coisa, que às vezes os bons espíritos se servem de instrumentos imperfeitos. É para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, aí nos remetemos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 8 e 9. Também Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 15. Que faz referência, só o Jack mesmo, né? O Jack é muito, chega de referência. E procurar levá-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, e os maus têm então campo livre. Esta é uma colocação importante de nós prestarmos atenção. Vejam, todos nós temos um anjo da guarda. Mas se o meu anjo da guarda chega para mim uma primeira vez e fala, Jack faz desse jeito, a segunda vez Jack faz desse jeito, a terceira vez Jack faz desse jeito, e o Jack não faz, ele fala, bom, já vi que eu estou perdendo meu tempo com o Jack. Eu vou deixar ele um pouco sozinho. Vou deixar ele por conta própria. E aí aqui, o que ocorre, como está escrito, eu já devo ter tirado e colocado óculos umas 10 vezes, mas é por causa do machucado. Se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se. E aí, se eles se retiram, e os maus têm então campo livre. E aí nos remetemos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Será que é isso mesmo? Vamos ver, eu acho que é. A parábola do retorno.
a parábola do retorno ofensivo do espírito impuro. Vamos só confirmar se é Mateus 12, 43 a 45. As coisas vão surgindo na minha cabeça e aí, às vezes... Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, uma parábola muito desconhecida de Jesus, e o título também é complexo. A parábola do retorno ofensivo do espírito impuro. Vou ler para ficar... para que todos nós possamos entender melhor, verdadeiramente, o contexto. Olhem que coisa interessante que Jesus diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Ou seja, um espírito ruim que saiu de um homem. Então diz, voltarei à minha casa. O homem com quem ele convivia, no caso, Jesus está falando de um obsessor. Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, é o que está dizendo aqui. O espírito bom, se você não está ouvindo, ele sai. E os maus, então, têm um campo livre. E essa parábola fala sobre isso. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, no corpo do homem. São os obsessores. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. É isso. Então, estejamos atentos. Queridos, precisamos estar no bem. Eu preciso estar no bem. Você precisa estar no bem. E, para finalizar, então, o médium, de novo, hoje nós não estamos falando sobre médium ostensivo, mas médios todos nós que sofremos a influência da espiritualidade, seja boa ou não. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. De novo, aqui, tudo o que nós fazemos no bem, para o bem, a gente não deve se vangloriar. Simples assim. É claro que quando nós nos esforçamos, pode ter é um bom orgulho. O que é o bom orgulho, eu diria? É assim, puxa, eu consegui. Puxa, eu estou me esforçando. Puxa, eu não consegui acertar tanto, mas eu já estou acertando melhor do que antes. Puxa, hoje eu sou melhor do que eu era há um ano atrás. Não vamos nem colocar melhor do que ontem, porque ontem está muito perto. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era há um ano atrás. É isso, queridos. Todos nós sofremos a influência da espiritualidade, seja ela boa ou não. Mas vai depender de mim, vai depender de você, que tipos de espíritos que andam nos influenciando. Então estejamos atentos. Quanto mais no bem nós estivermos, queridos, mais a espiritualidade maior vai estar conosco. Quanto menos vigilantes estivermos, caímos aí na parábola do retorno ofensivo do espírito impuro. Ou seja, se nós não estamos no bem, se não nos preocupamos em fazer o bem, se não estamos nos esforçando para fazer o bem, se não estamos vigilantes para fazer o bem, estamos permitindo que qualquer um que queira adentre o nosso campo mental e nos influencie. Estejamos atentos, prestemos atenção. Mas o que nós andamos pensando, assistindo, falando e fazendo. Queridos, vamos dar somente um minutinho, então, para que você possa colocar a sua água fluidificada ao seu lado, colocar o seu fone de ouvido, avisar as pessoas ao seu redor que esse é um momento só seu. Para as pessoas que eu dei algumas recomendações hoje, sigam as recomendações. Na verdade, foi somente 2 pessoas que hoje eu fiz recomendações para hoje. Então, para essas 2 pessoas, meninas, estejam atentas. O culto do Evangelho no Lar, queridos, sem dúvida alguma, é um momento extremamente importante na semana de todos nós. É o momento que o Cristo se faz presente nas nossas vidas. Nesse momento, então,
eu convido a todos que sentem-se confortavelmente ou deitem-se, ainda melhor, se puderem deitar ainda melhor confortavelmente. Fechem os olhos. Façam uma respiração profunda. Acomodem-se o mais confortavelmente possível. E nesse momento, então, mova sutilmente, o mais sutilmente que puder, os dedos dos pés. Pare de movê-los. E a partir de agora, se possível, não mova mais o seu corpo. E envie um comando mental para os dedos dos seus pés. Relaxe. Procure a partir de agora não mais abrir os olhos. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares, os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os joelhos. Relaxe a parte da frente das coxas. Relaxe a parte de trás das coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma respiração profunda e comece a adentrar em um estado de paz, de serenidade, de tranquilidade. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Relaxe a musculatura da base da sua coluna, a região lombar, e vá relaxando toda a sua coluna vertebral, vértebra por vértebra, desde a região lombar até a sua nuca. Vá relaxando completamente toda a sua coluna vertebral. Relaxe toda a sua musculatura das costas. Relaxe os músculos peitorais. Faça uma nova respiração profunda, que pode ser pela boca, pelo nariz, não importa. Imagine agora seu coração batendo mais tranquilo, mais sereno, com mais vitalidade. Imagine os seus pulmões se enchendo do ar mais cristalino que houver e jogando para fora todas as impurezas do corpo. Leve sua atenção agora para essa musculatura que vai dos ombros até o pescoço e relaxe completamente essa musculatura, os trapézios. Relaxe a parte da frente dos ombros. Relaxe a parte lateral dos ombros. A parte de trás dos ombros. Relaxe os músculos da parte de trás dos braços, os tríceps. Relaxe os músculos da parte da frente dos braços, os bíceps. Relaxe completamente os seus cotovelos, os seus antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos.
Leve sua atenção agora para a parte da frente do pescoço. Relaxe completamente. Relaxe completamente as partes laterais do pescoço. E relaxe novamente a parte de trás do pescoço, ali na nuca. Relaxe o seu queixo, os seus lábios. Relaxe a sua língua. Relaxe sua mandíbula. Relaxe as maçãs do rosto. Relaxe o nariz. Relaxe os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxe totalmente a sua testa, todo o seu couro cabeludo, até as orelhas. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se, nesse momento, em paz. Caso você deixe de sentir o seu corpo físico, não se incomode, pode acontecer. É uma reação natural, não há o que temer, pode acontecer. Nesse momento, então, meus queridos, vamos permitir que o teu anjo da guarda e a equipe espiritual que se faz presente no seu lar, primeiramente, faça uma limpeza na sua casa, na sua residência, onde você estiver. E essa equipe espiritual, então, vai fazer uma limpeza de todas as energias negativas que porventura foram acumuladas ao longo da semana. E eles vão cômodo por cômodo da sua casa e eles não esquecem nenhum cantinho. E igualmente, neste momento, caso haja em seu lar algum amigo da espiritualidade que não tenha permissão, que não seja para ficar aí no seu lar, ele será amorosamente convidado a se retirar para receber o socorro, o esclarecimento, o auxílio necessário e ser levado então a algum posto de socorro mais próximo. A equipe espiritual não esquece de nenhum lugar. Atrás dos armários, embaixo da cama, dentro das gavetas, nenhum lugar do seu lar escapa à atenção e à limpeza da equipe espiritual que se faz presente. A seguir, então, esses amigos da espiritualidade vão realizar agora o passe. E vão primeiramente realizar o passe dispersivo, retirando do seu organismo físico e espiritual todas as energias acumuladas que não são boas, tudo que não for bom que estiver acumulado no seu organismo físico, psíquico, espiritual, será retirado. Algum órgão que porventura esteja um pouco adoecido, será feita agora uma asepsia, uma limpeza, um cuidado maior, seja no seu corpo físico, seja no seu campo mental. Uma limpeza profunda nesse momento é feita. E a partir de agora, então, a equipe espiritual começa a doar boas energias. As energias vêm do mais alto, se juntam com as boas energias da equipe espiritual que se faz presente e começam então a fortalecer o seu organismo, reequilibrar os seus campos de força, os chakras, harmonizar todo o seu ser. E quem sabe, neste momento então, com estas boas energias, promover um tratamento espiritual em alguma parte de seu organismo físico, mental e espiritual que necessite tratamento, cuidado e, por que não dizer, até mesmo cura
se for do merecimento, se for de mérito, se a espiritualidade entender que o momento da cura chegou. Todo o seu corpo nesse momento, então, recebe as energias necessárias para mais uma semana de peregrinação terrena, te fortalecendo. Damos as boas-vindas, inclusive aos bons amigos que mais uma vez se fazem presentes, novos amigos chegando aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pedimos licença para, em particular, dar as boas-vindas a você, minha querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso culto. Fique à vontade. Todos, então, nesse momento, recebendo passe. Nesse momento, queridos, pense em alguém que você ame, que você queira muito bem, enderece as melhores energias. Pense naqueles mais necessitados do que você. Pense naqueles que ainda não acharam, não se conscientizaram, não buscam ainda a luz do Cristo em suas vidas. Pense igualmente nestas pessoas que muito necessitam das nossas preces e do nosso auxílio. Nesse momento, caso você queira, faça mentalmente alguma pergunta ao seu anjo da guarda, pedindo um conselho, um esclarecimento, para quem sabe retirar alguma dúvida sua, e saiba que, ainda que agora ele não te responda, hoje é a noite ideal para que durante o sono físico ele se aproxime ainda mais de você, exatamente devido a este momento que nós estamos aqui do culto. E como sempre dizemos, agora repetimos: mantenha-se ao terminar o culto neste padrão vibratório. E ainda que você não se lembre do que lhe foi dito, enquanto o corpo físico dormia, mas a alma estava liberta, conversando com seu anjo da guarda, por favor, entenda. Ainda que sua memória não lembre, a sua alma não esqueceu de nada. Então a resposta virá até você através de intuições, insights e inspirações. Mantenha-se sempre no bem, e o bem sempre se manterá com você. Mantendo-se de olhos fechados. Neste momento, vamos repetir mentalmente as afirmativas que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre
comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, brilhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Não nos esqueçamos, queridos, que hoje somos o resultado do nosso ontem e caso queiramos o dia de amanhã ainda melhor do que ele é hoje, cabe a nós, hoje, fazermos mudanças nas nossas existências. Nesse momento, como a cada terça-feira nós fazemos, nos lembramos de uma das sentenças proverbiais de Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Sejamos gratos por tudo, queridos. Agradeçamos por tudo. Por mais difícil que o seja, tenhamos a certeza absoluta que Deus é nosso Pai e quer o nosso bem. E desta forma, então, nos lembremos mais uma vez, queridos, do poema da gratidão de nossa querida Amélia Rodrigues, imortalizada por nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em que aqui agora iremos parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho doumeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe,
a mim, a mim, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não contam de noite, não contam de dia. Eu suplico por eles, porque sei que mais tarde, depois desta prova, da vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, meus pés que me levam a marchar, ereto firme, sem vacilar, pés da renúncia que caminham humildes e nobres, sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar. Obrigado, por fim, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor. Uma mansão de glória, um pequeno quartinho. Um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. Mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. Alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Muito pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pedimos permissão para lembrar a todos. Lembrar a todos que o Cristo se faz presente quanto mais nos fizermos presentes com o Cristo. O Cristo se fará cada vez mais presente na vida de todos nós, quanto mais nos colocarmos em posição de servos úteis na seara do bem. Deixemos de esperar, filhos, pela presença dos espíritos maiores, lembrando que nós mesmos somos espíritos imortais e trazemos dentro de nós bagagens imensas no bem, na verdade, na bondade e na honestidade. Utilizemo-nos, filhos, de todo o poder, da vontade, do amor que reside em nós, latente ou presente, para espalharmos luzes. Agradecemos a oportunidade, desta oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui e deixarmos este recado singelo de um humilde servo que compõe esta imensa equipe espiritual que se faz presente. Desejamos, do fundo de nosso ser, em nome de toda a espiritualidade aqui presente, desejamos a vocês e deixamos os nossos votos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre de Nazaré, esteja com cada um e que assim seja. Queridos, nos mantenhamos assim, nos mantenhamos de olhos fechados. Agradecemos ao amigo que se fez presente
dando seu recado. E agora, deixemos-nos somente um momento para nos recuperarmos. Mantenham-se de olhos fechados. E aos que desejarem retornar então, sutilmente, o mais sutilmente que puderem, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos, comecem a movimentar cada parte do seu corpo o mais lentamente que puderem. Não abram os olhos ainda, queridos. Somente vão despertando o corpo. Aos que estiverem deitados, espreguicem o corpo. Rolem para um lado, rolem para o outro. Aos que estiverem sentados, espreguicem, se estiquem. E somente por último, então, queridos, abram lentamente os olhos. E para os que quiserem permanecer de olhos fechados, assim o façam. Temos 1 hora de live exatas neste momento, queridos. Agradecemos os corações porque então mostram que nós estamos aqui ainda com vocês. Eu agradeço profundamente, queridos, a presença de cada um de vocês nesse momento. Ao término desse culto, vamos todos nós procurarmos permanecer nesse padrão vibratório, queridos, para que assim que adormecermos, o nosso anjo da guarda possa vir até nós. Quem sabe nos encontramos amanhã na nossa live sobre suicídio. Quem sabe nos encontramos depois de amanhã na nossa live com Luiz Hu, sobre as previsões de Chico Xavier sobre a água na lua. Quem sabe nos encontramos na próxima sexta, nos nossos estudos sobre amor e sexualidade de nossa querida Joana de Ângeles. Quem sabe nós nos encontramos hoje à noite, em algum âmbito da espiritualidade maior. Quem sabe não nos encontramos daqui a 1 semana no nosso culto, mais um culto do Evangelho no Lar. Gratidão, gratidão, gratidão imensa a cada um de vocês. Gratidão pela oportunidade que vocês me dão de ser útil, em nome do Cristo, visto que eu mesmo, de mim mesmo, nada tenho a oferecer. Somente uma coisa, e esta eu desejo, e esta eu dedico a cada um de vocês. A paz do Cristo, queridos, que se faz presente em mim, na minha vida, na minha existência, eu desejo a vocês. Muita paz, queridos. Muita paz. Boa noite e até amanhã.